Mais uma vez, nós vamos ver que o Senhor Jesus está dando continuidade no seu ministério, enquanto peregrino aqui na terra. E nós vamos ver ele nos ensinando através de parábola, como ele já costumava a fazer, e nós vimos ao longo de todo o Novo Testamento. A parábola da ovelha perdida. Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Mais uma vez nós estamos diante do cenário que vem acompanhando Jesus ao longo de toda a peregrinação dele aqui na terra, que é a perseguição por parte dos fariseus, por parte dos judeus, né, que o rejeitaram. E nós vemos eles aqui murmurando porque Jesus estava com publicanos e pecadores. Para eles era um absurdo Jesus, enquanto a figura de Deus, né, andar juntamente com pecadores, com gentios, com aqueles que estavam separados de Deus. E o texto ele não fala, mas é bem provável que no contexto da época, Jesus não apenas caminhava com essas pessoas, mas entrava na casa deles para fazer as suas refeições. Ele compartilhava da mesa. Não é à toa que no versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Nós precisamos lembrar que naqueles dias, sentar-se com alguém na mesa para realizar uma refeição significava muito mais do que partir o pão. Era compartilhar da vida, né? Era, querendo ou não, uma oferta de paz. Significava que aquela pessoa que você estava compartilhando a mesa era uma pessoa que você gostava, era um sinônimo de honra, de estima por aquela outra pessoa. E por isso aquilo era um absurdo, porque para eles não era possível você caminhar juntamente com pecadores. E nós precisamos lembrar que não eram apenas pecadores, mas eram também publicanos. E os publicanos eram aqueles que coletavam impostos, né, da sociedade, das pessoas, e por isso eram pessoas muito rejeitadas por todos, inclusive pelos judeus. Tanto que os judeus que se tornavam publicanos e iam até as sinagogas deixar o seu dízimo, a sua oferta, eles eram expulsos. Aquela oferta, aquele dízimo, ele não era bem-vindo, porque os publicanos eram uma figura muito rejeitada na sociedade da época, sendo que o Senhor Jesus estava caminhando com essas pessoas e até fazendo suas refeições, enfim, eram pessoas com quem ele tinha relacionamento. E diante disso, nós vamos ver que, a partir do versículo de número 3, o Senhor Jesus vai dar uma resposta a essa murmuração. E ele vai dar a resposta através de parábolas. Nós vamos ver que o texto é dividido em 3 parábolas, mas se trata de apenas uma. Não é à toa que ele diz que, no versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola. Ele está falando que é apenas uma. Só que a Sociedade Bíblica Brasileira dividiu em 3 para facilitar a nossa leitura, facilitar o nosso entendimento. Sendo que são 3 casos diferentes, 3 histórias diferentes, que representam uma só resposta à murmuração, a tudo aquilo que os fariseus e os escribas estavam falando. 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Bom, o Senhor Jesus aqui está começando a sua parábola contando a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Nós precisamos nos atentar que o fato de perder a ovelha não torna o pastor negligente. Na verdade, é a ovelha que, ao se distanciar do rebanho, automaticamente se distancia do seu pastor. E nós vemos que no contexto do texto, é um pastor que tem 100 ovelhas. E, querendo ou não, é um rebanho considerável. Portanto, perder uma delas não iria significar para aquele homem uma perda muito grande em seu patrimônio. Mas ainda assim, ele se coloca num lugar de busca e de tentar encontrar essa ovelha perdida. Nós vemos que no versículo 4 ele diz: não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Esse não deixa, ele traz um senso de urgência. Traz um senso de partir urgentemente, largando tudo para procurar essa ovelha. Não é algo superficial, não é como ele passasse os olhos assim, tentasse encontrar a distância. Não, ele larga as 99 no deserto e parte numa busca desenfreada para encontrar aquela que havia se perdido. E precisamos,
algo até que a gente consegue imaginar, uma ovelha perdida, distante do seu rebanho, acaba se tornando uma presa muito fácil para predadores. Então, ela acaba estando muito vulnerável e fácil de ser atingida e ser encontrada por qualquer predador. 5. Enquanto a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Na verdade, voltando ao 4, nós vamos ver que as 99 que ficaram no deserto representam os fariseus e os escribas. Nós vamos ver isso até mais na frente, quando o Senhor ele faz o desfecho dessa parte da parábola. Mas no 5, nós temos a ideia do próprio Deus indo atrás de pecadores, que também era algo absurdo para os judeus. A ideia do próprio Deus indo atrás, eles se achavam justos, eles se achavam suficientes para se limparem e se achegarem até Deus. Mas o Senhor está nos ensinando, assim como ensinou a eles através dessa parábola, que o caminho é inverso. É o próprio Deus que vai ao encontro do pecador. O pecador, assim como essa ovelha que estava perdida, não tem condições de reencontrar o seu caminho de origem, não tem condições de reencontrar o seu pastor. Assim como nós não tínhamos e qualquer pecador não tem condições de se achegar a Deus por vontade própria ou por condições próprias. É o Senhor que vai ao nosso encontro e nos busca e nos resgata da nossa situação de perdição, né? Aí, repetindo o versículo 5. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós vemos aqui que a ovelha que se perdeu não era apenas mais uma do rebanho. Ela é muito mais do que isso. É algo que gera uma alegria enorme no pastor ao reencontrá-la. E nós vemos que ele diz: já achei a minha ovelha perdida. Ele deixa claro ali um interesse pessoal em relação àquela que se perdeu. Ele a trata como minha. E isso mostra a preocupação dele em buscar essa ovelha que havia se perdido. Colocar nos ombros, como ele fala aqui, é uma demonstração de amor. É o que o nosso Senhor Jesus fez. Felipe Melanchthon, que é um pedagogo e reformador, ele disse algo fantástico sobre essa parte do texto. Ele disse assim: nesta parábola existe um doce retrato da paixão de Cristo. O pastor, quando coloca a ovelha que encontrou em seus ombros, transfere para si o fardo de carregá-la. E foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. O senhor pode abrir, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bicho da alma de vocês. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo é como esse pastor, que nos colocou que carregou em seus ombros toda a culpa do pecado, tudo aquilo que nós éramos merecedores de enfrentar, ele enfrentou por nós na cruz. Versículo 6. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Uma curiosidade aqui que muitas vezes pode passar despercebido por nós, é que quando ele encontra a ovelha, ele não a leva de volta para o deserto, ele leva para casa. E casa é esse lugar de cuidado, é esse lugar de pertencimento, né? É a nossa casa. E é o que o nosso Senhor Jesus Cristo faz quando nos leva de volta para a casa do nosso Pai. E isso também é uma representação de que o deserto, enquanto, né, ali estavam as 99 ovelhas, não era a igreja. A gente pode achar que as 99 representavam o rebanho, que esse rebanho era a igreja. Não, essas 99 representam os fariseus e os escribas. E nós vamos ver isso no versículo 7, quando o Senhor Jesus Cristo diz: digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí eu pergunto aos irmãos, na eleição da graça, existe algum justo que não precisa de arrependimento? Não. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos precisam de arrependimento. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está respondendo diretamente àqueles fariseus que se achavam justos, que se achavam merecedores. E ele está falando aqui, não. Essa ovelha que se perdeu e que se arrepende e que retorna, ela
causa muito mais alegria no céu, porque ela representa o pecador que se arrepende, comparado a essas 99 justos, né? Essas 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele está aqui dando uma resposta direta aos fariseus em relação a isso. Lembrando sempre que o Senhor Jesus é aquele que nos coloca nos ombros, ou melhor, que coloca sobre os seus ombros os nossos pecados e carregou na cruz por nós, né? Pagou por nós esse preço. Aí nós vemos nessa segunda parte, a partir do versículo de número 8, a parábola da dracma perdida, que, como eu falei logo no início, representa uma segunda parte de uma mesma resposta que o Senhor está dando àquilo que os fariseus estavam fazendo no versículo 1 e 2, que era murmurando porque eles estavam andando com pecadores e com publicanos. 8. A parábola, né, da dracma perdida, ou da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. Nós vemos aqui o Senhor nos dando mais um exemplo, né, nessa parte da parábola, e ele está falando sobre uma mulher que perdeu uma moeda dentro de sua casa. E se a gente for trazer, né, para o nosso contexto, qual de nós nunca perdeu algo dentro da nossa própria casa? É algo comum. Mas, sem dúvidas, a forma como nós nos colocamos para procurar e encontrar isso que foi perdido está totalmente relacionado com o valor que aquilo tem, ou com a urgência que nós temos em encontrar. Por exemplo, o irmão Gilberto, ele tem uma reunião e ele está atrasado, só que ele acabou perdendo a chave do carro dentro da própria casa. Ele vai procurar com urgência, ele vai procurar aquilo de forma incisiva. Por quê? Porque ele precisa daquilo. Ou então vamos dizer que o Leozinho, ele tem uma pedra preciosa, ele tem um diamante, e ele perdeu esse diamante dentro de casa. Ele vai procurar com todas as forças, porque é algo de valor. Só que se nós levarmos para o contexto, uma dracma era uma moeda grega e representava algo de muito pouco valor. Era equivalente, se nós formos, né, ver nos dias atuais em relação ao real, equivalente a 17 centavos. Só que apenas pessoas de condições muito inferiores financeiramente utilizavam essa moeda na época. Então, querendo ou não, essa mulher era uma pessoa muito pobre. Era uma pessoa que não tinha muitas condições financeiras e por isso ela tinha essa moeda. Só que também nós precisamos nos atentar ao fato de que a moeda, ela era algo raro naquela época, porque as pessoas eram muito independentes, autossuficientes, né? Então elas produziam as próprias roupas, elas plantavam o que comiam. Então, portanto, a moeda não tinha esse valor de troca como nós vemos atualmente, que tudo a gente precisa do dinheiro. Então, até por isso era algo raro, juntamente com o fato dela ser uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, que por isso uma moeda para ela representava muito, apesar de pouco valor. Algo que o Senhor Jesus faz também de uma sacada muito grande, é em relação ao fato de que a mulher é protagonista. Naquela época, para os judeus, para os fariseus, os escribas, a mulher não podia ser usada como exemplo. A mulher não podia ser exemplo de nada. E o Senhor coloca ela aqui como uma protagonista da história, como uma pessoa que está participando diretamente daquilo que o Senhor Jesus quer ensinar para aquelas pessoas. Como nós vemos no versículo 8, ela, aqui, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. Nós vemos que a moeda, essa parte aqui que a mulher diz, né? Acende a lamparina, varre a casa e a procura, mais uma vez está evidenciando o trabalho que ela desempenhou em procurar aquela moeda. Como foi no caso da ovelha, não foi uma busca superficial, não foi algo de pequenos esforços, foi algo realmente feito com tudo que poderia ser feito. E aí nós nos voltamos para o Senhor Jesus, que cumpriu a agenda do Pai aqui na terra, para que os pecados fossem pagos na cruz, assim como, né, ele está evidenciando o fato dessa mulher aqui. 9. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Portanto, a moeda foi encontrada porque a mulher fez tudo o que era necessário para isso, assim como Cristo cumpriu a agenda do Pai para nos salvarmos. E há uma reflexão que nós podemos fazer, meus irmãos, é que uma moeda perdida, ela não tem nenhum tipo de valor. Né? A moeda, quando ela está perdida, ou independente disso, né, toda moeda ela não tem vida.
Portanto, a moeda ela não tem capacidade de encontrar a sua dona. Assim como nós, quando estamos totalmente cheios dos nossos delitos, das nossas falhas, quando estamos em pecados distantes do Senhor, na condição humana, né, falando, o homem não tem capacidade de voltar até Deus. Assim como uma moeda que não tem vida, que não tem noção, não tem capacidade de voltar à sua dona. E o Senhor está deixando claro aqui, se não fosse o esforço da mulher em encontrar essa moeda continuaria perdida. Portanto, todos os homens continuariam distantes de Deus se o próprio Deus não tivesse à procura de todos nós, enquanto pecadores, ou melhor, daqueles que ele elegeu antes da fundação do tempo. 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, o Senhor Jesus está aqui enfatizando a alegria de encontrar aquele que estava perdido. A comunhão de alegria pelo arrependimento, né? Por aquele que retorna, por aquele que é encontrado. E isso é uma evidência de uma festa celestial, né? Não uma festa só em relação a homens. Há festa no céu quando o pecador se arrepende. E isso tem que nos trazer alegria também, né? De pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as pessoas, crendo que a partir da ação do Espírito Santo, Deus alcança vidas e transforma vidas, assim como nós cremos que fez por nós. E aí nós vemos, né, a última parte da parábola, que é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. E a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Então o Senhor vai dando continuidade, né, aos ensinos, ou melhor, a resposta que ele estava dando aos fariseus e os escribas em relação à murmuração deles, contando uma última parte da parábola, que é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. E nós vemos no versículo 11 e 12, que é a história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais jovem, o mais novo, ele decide ser independente, vamos colocar assim. Ele decide sair da sua casa, sair do lar juntamente com a sua família, querendo a sua própria independência, a sua autonomia. E para isso, ele pede a parte que lhe cabe da herança do seu pai. E isso, né, seria estranho até para nós atualmente. Um pedido totalmente estranho, né? A herança com o próprio pai vivo. E na época isso tinha um valor ainda maior, até porque equivalia pedir a morte do próprio pai, como se ele estivesse abrindo mão da vida do pai para que ele pudesse ter os bens que lhe seriam de direitos quando o pai viesse a morrer. Mas naquela época esse pedido ele não iria ser atendido da forma como ele queria, porque as posses, as terras, a partir da proteção da lei mosaica, não poderiam ser vendidas como uma forma de proteger a velhice dos pais, que não ia ter condições de trabalhar e não ia ter condições de se sustentar, e por isso os filhos não poderiam se desfazer para que esses pais pudessem ter uma velhice saudável, né? Uma velhice com condições de subsistência. Só que nós vemos aqui no versículo 12, que o mais moço deles pediu ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. No 13, nós vemos que, apesar disso, o pai lhe concede esses bens em recursos, o que lhe proporcionou o cumprimento da vontade dele, de sair de casa e de alguma forma ter aquilo que era de direito, e que seria de direito quando o seu pai viesse a falecer. E nós vemos que, no 14, que ele desperdiçou de forma desenfreada. Ele gastou tudo sem colocar limites, realmente de forma selvagem. O Senhor não nos dá detalhes de como que foi a forma como ele gastou o dinheiro, mas nós sabemos que é muito fácil. Nós vemos atualmente aí pessoas que conseguem se desfazer de grandes valores de forma muito rápida, mas gastando de forma totalmente perdida, de forma totalmente selvagem, assim como foi o caso desse filho pródigo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Aí aqui nós temos que levar mais uma vez para o contexto, porque, primeira coisa, ele vai pedir a um gentio,
Ou seja, ele está contrariando aquilo que os judeus zelavam, né? Ele está pedindo a um gentio, a um pecador. E aí, somente por isso ele já estaria rompendo com a sua religião. Só que ele vai além, ele vai trabalhar nos campos a fim de cuidar dos porcos. E aí nós sabemos, né, que para aquele povo, para o povo judeu, os porcos eram animais impuros, né? Nós temos em Levítico 7, que os porcos representavam um animal impuro. Então, além desse jovem ter rompido com a sua família ao sair de casa, a romper com seu pai, ele agora rompe também com a sua religião, pela necessidade que ele se encontrou após ter desperdiçado todos os bens que o pai havia lhe confiado, né, como herança, e que ele havia pedido. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No 16 nós vemos que, de fato, esse jovem que estava buscando a sua independência, a sua autonomia, atingiu o fundo do poço, né, ao ponto de desejar comer a lavagem dos porcos, né, aquela comida que os porcos comem. E isso é a maior evidência que nós podemos ver do lugar de miséria que ele chegou, naquela tentativa, né, de ter a sua própria autonomia. E é algo que nós temos que levar como reflexão. Nós nunca podemos confiar nos nossos braços, na nossa capacidade, né? Nós nunca podemos colocar nossa confiança no que nós podemos fazer, porque o homem por si só é isso, sabe? É miséria, é ruína, é queda, é pecado. Então nós precisamos sempre caminhar confiando no nosso Pai, confiando no nosso Deus e na sua provisão. Não é à toa que esse homem, ou melhor, esse jovem, a partir do versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Essa expressão caindo em si é uma expressão de arrependimento. Ele para refletir sobre a situação que ele estava se encontrando ali, desejando até comer lavagem dos porcos, e da abundância que havia na casa do seu pai. Ele se lembra que até os trabalhadores eles tinham que comer de forma farta. E ele estava ali se encontrando numa situação totalmente caída, totalmente depravada. No 18 ele diz: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Ele decide voltar para casa. Ele decide, de alguma forma, novamente encontrar com seu pai. Mas algo que nós podemos ver aqui e que devemos enfatizar é que ele tem a consciência que pecou, mas que ele pecou contra Deus. Antes da gente pecar e errar contra qualquer pessoa, assim como foi o caso dele com o pai, nós pecamos diante da pessoa de Deus. Nós pecamos contra o próprio Deus. E foi o que ele refletiu e disse aqui: pai, pequei contra Deus, e depois ele diz: diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Aqui nós vemos o contraste do início do texto, né? Havia uma soberba por parte dele, querendo a parte dele, daquilo que era herança, e aqui ele volta totalmente arrependido, querendo até ser como um dos trabalhadores da casa do seu pai. Do 20 ao 24, nós vamos ver a resposta do pai, e como o pai reage em meio a isso tudo. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos a figura de Deus Pai, né? Aqui nós vemos a figura do nosso Deus misericordioso e gracioso. Com certeza, se fosse, né, por isso que se trata de uma parábola, porque se fosse numa realidade, provavelmente esse pai ele estava revoltado com o filho que desejou a própria morte, né, do pai, ele não ia ser recebido da forma como foi. Mas é assim que o nosso Senhor Jesus nos recebe mediante a graça dele. Ele fez sem nós merecermos. É o amor imerecido do nosso Senhor. Né? Esse filho, nós vemos que ele saiu de casa, mas que em nenhum momento ele saiu do coração do seu pai. Não é à toa que o pai, mesmo que distante, consegue vê-lo. É possível que ele estava totalmente diferente de fisionomia, né, depois de tudo que ele passou,
mas ainda assim o pai o reconhece, vai ao encontro dele, o beija, chora juntamente com ele. E nós vemos que o pai ordena que coloque o anel. Né? É um símbolo de autoridade. Ele volta para casa como filho. Ele não volta como escravo, ele não volta como servo, mas volta como filho. Ele coloca sandálias nos pés. Na época, só vestia sandália dentro de casa os donos da casa. E ele realmente volta numa situação de filho. A partir do 25 nós vemos. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O filho mais velho, como nós vemos aqui no 25, estava no campo. Ele estava fazendo aquilo que ele já estava acostumado a fazer, né? Servindo ao seu pai, servindo aos da sua casa, trabalhando. E ele retorna para casa quando observa uma festa, né? Danças, um banquete, e questiona aos trabalhadores daquela casa o que estava acontecendo. E nós vemos no 28 que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. O filho mais velho, ele se indignou. Ele queimou de raiva, ele ficou enfurecido. Porque o pai dele estava tratando daquela forma o filho que havia decidido por vontade própria se distanciar e sair de casa. Mas nós precisamos nos lembrar do contexto. Que o filho mais velho tinha a obrigação, como primogênito, de receber, de cumprimentar os convidados. Era a responsabilidade dele organizar tudo que fosse necessário para o banquete que estava sendo ofertado dentro da sua casa. E nós vemos que esse filho mais velho, ele desobedece, porque ele decide nem entrar aonde estava tendo a festa. O que torna ele um mentiroso. No 29, quando ele diz: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. No versículo anterior, ele demonstra que ele transgrediu o mandamento. Ele não fez aquilo que era a obrigação dele como filho primogênito. Mas nós precisamos nos atentar aqui o que o Senhor Jesus está querendo ensinar para aqueles fariseus. O filho mais velho estava se achando merecedor. O filho mais velho, ele se achava moralmente correto. Ele se achava, de fato, um justo. Alguém que não cometia erros, que sempre fazia a vontade do Pai. E era exatamente o que os fariseus e os escribas estavam fazendo. Eles se achavam suficientes. Eles achavam absurdo Jesus caminhar com os pecadores. Porque eles se achavam justos. Eles se achavam moralmente merecedores de se achegarem a Deus. E o Senhor Jesus, no final da parábola, ele vai dar a resposta. Que eles estão totalmente enganados. Uma reflexão que nós podemos ter nesse texto, nessa parte aqui, é que o filho rebelde, que é o filho mais novo, sai de casa, mas também havia um filho rebelde dentro de casa, a rebeldia do coração, né? Em nenhum momento ele recebeu o seu irmão com alegria, mas procurava, de alguma forma, acusá-lo e dizendo que ele não era merecedor dessa festa e se achava, por isso, merecedor daquilo que o pai estava fazendo. Mas no 31 nós vemos que então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós precisamos refletir sobre a nossa condição como pecador. E nós, pecadores, assim como esse filho pródigo, não fizemos nada para merecer o banquete. Não fizemos nada para merecer as sandálias, o anel. Mas é o Pai que graciosamente nos dá. É o Pai que, como uma oferta agradável, entregou o seu Filho na cruz para nos salvar. Nós somos como esse filho pródigo, que não somos dignos, não somos merecedores diante de Deus, mas que recebemos dele a graça de nos achegarmos e sermos feitos filhos, de sermos recebidos com festa no céu, mediante a graça do nosso Senhor Jesus. É uma evidência do amor sacrificial do Pai, que dá sem esperar nada em troca. E eu deixo como conclusão, meus irmãos, a ideia de que certo dia nós não acordamos e decidimos virar cristãos. Nós não lemos a Bíblia, achamos que
de alguma forma fazia sentido e por isso nos tornamos cristãos. Foi o próprio Deus que nos alcançou, foi o próprio Deus que nos resgatou. É Ele quem opera a obra da salvação. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. E Ele deixa claro que a salvação é obra dEle. É Ele quem nos ama para que possamos amá-lo. É Ele que estende a mão para que a gente possa ser socorrido. Assim como foi a ovelha, assim como foi a moeda. O trabalho da salvação foi feito por Cristo Jesus na cruz. E nós só temos que corresponder a esse amor com arrependimento, sabendo que foi tudo por meio da graça. Eu deixo como uma reflexão uma parte de Confissões que Agostinho orou, dizendo: mas tu me chamastes, clamaste por mim, o teu grito rompeu minha surdez, brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentastes a minha cegueira, exalastes o teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti.